Boa noite, pessoal. Então, eu vou resolver a primeira questão. O que a gente tem que fazer primeiro para resolver uma equação de segundo grau? A gente tem que saber se a gente vai resolver por Bhaskara ou se a gente vai resolver por soma e produto, certo? Eu vou começar fazendo aqui por Bhaskara porque é a mais tradicional, é a que todo mundo faz, e depois que a gente pega o jeito, ela é super fácil e tranquila de ser feita. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente tem que extrair quem é o A, quem é o B e quem é o C dessa equação que a gente tem aqui. Quem é o A é sempre quem está junto aqui com o x quadrado. Que número está junto com o x quadrado? Número 1 nesse caso. Quem é o B? Quem está junto com o x. Quem é que está junto com o x nesse caso? O menos 8. E quem é o C? É o número que está sozinho, que não tem x junto com ele. Então, é o 15, certo? Para resolver Bhaskara, a gente precisa conhecer a equação de Bhaskara. Vou colocar ela aqui. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2a, certo? E agora o que a gente vai fazer? Substituir o a, o b e o c aqui na nossa equação de Bhaskara, na nossa fórmula de Bhaskara. Então vamos lá. Substituindo aqui, temos menos b. Se o b é menos 8, menos 8. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que é menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 15, certo? Dividido por 2 vezes o a. 2 vezes 1, 2, certo? Continuando aqui, o nosso x, menos com menos, esse aqui manda inverter, né? Então, a gente fica com 8 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de menos 8 ao quadrado. Menos 8 vezes menos 8. Primeiro, menos com menos fica mais, então vai ficar positivo. 8 vezes 8, 64. 64. Agora, vamos ver primeiro o sinal dessa segunda parte aqui. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Então, aqui vai ficar negativo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 15, 60, certo? Sobre 2. 64 menos 60 dá 4, né? Então, isso aqui vai ficar a raiz de 4. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2, né? Raiz quadrada de 4 é 2. Então, aqui, para a resolução final dessa nossa equação de Bhaskara, a gente tem duas opções. A gente vai ter o nosso x' e o nosso x duas linhas. Nosso x', a gente vai usar o sinal de soma, aqui antes da raiz, e o nosso x duas linhas, o sinal de menos, né, de subtração antes da raiz. Então, o nosso x' vai ser o quê? 8 mais 2, né? 64 menos 64, raiz de 4, 2, dividido por 2. E o nosso segundo resultado da equação de segundo grau, 8 menos 2 dividido por 2, certo? 8 mais 2, 10 dividido por 2, 5. 8 menos 2, 6 dividido por 2, 3. Então, a nossa solução para essa equação de segundo grau é o 5 e o 3. A gente pode representar dessa forma aqui e de outras também, tá? Essa é só uma delas. E como é uma equação de segundo grau, tem esse quadrado aqui, por isso que ela é de segundo grau, ela sempre vai ter dois resultados se ela for uma equação de segundo grau completa, certo? Agora eu vou resolver a mesma equação de segundo grau pela soma e produto. Então vamos lá. O produto vai ser o C sobre o A. O C que a gente já tinha visto que era 15 antes e o A que é 1. Então, 15 sobre 1, que dá exatamente 15. E a soma é menos B sobre A. O nosso B é menos 8, então é menos 8 sobre o A que é 1. Aqui manda inverter, né? Então, ficou 8 positivo. Então, agora o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em números, em dois números, né, que formam como produto o número 15. Então, vamos pensar. Bom, a gente tem o 1 vezes 15, certo?
que dá 15. O que mais? A gente tem o 3 vezes 5, que dá 15. O 4 não, o 5. 5 vezes 3, né? Que dá a mesma coisa. 3 vezes 5, 5 vezes 3, que dá 15. Depois o 6, o 7, o 8. Daí pra frente a gente não tem mais opções que vão dar 15, né? Aí agora, dentre essas opções que a gente achou, de dois números que multiplicados fecham 15, a gente tem que verificar aqui quais que somados vão dar o 8 correspondente à soma, certo? Então vamos ver, 1 mais 15. 1 mais 15 é 16, então não é isso. O 3 e o 5, 3 mais 5, 8. É isso, chegamos no 8, ó. Então quer dizer que a resposta de x' e x duas linhas dessa equação é o número 3 e o número 5, certo? Essa é uma forma bem prática de resolver também, mas vocês sempre podem escolher a que vocês acham melhor para a realidade de vocês.